Olá, alunos e alunas, e especialmente uma aluna querida que não pôde estar presente na aula. Este vídeo é para você em especial. Vamos falar de economia do Brasil no segundo reinado. E a gente vai falar de café, tá? Que é o produto símbolo do Brasil durante o governo de Dom Pedro II e durante o período que a gente chama de República Velha, que é chamado também de República do Café com Leite, tá? Entre outras coisas. Mas isso fica para o ano que vem, para o terceiro ano. Muito bem. O café é uma planta originária da África, da Etiópia, acredita-se. Ela é velha conhecida dos turcos e vai chegar à América no século XVIII. Mesma época em que ela se torna uma bebida muito apreciada pela nobreza europeia. Ela é introduzida na Guiana Francesa e acaba chegando ao Brasil pelas fronteiras do Pará, do Maranhão. Então, as primeiras plantações de café são na região norte. Tá? Ainda no século XVIII, não se sabe quando, o café é trazido para o Rio de Janeiro, onde a maioria das pessoas que plantavam café plantavam no quintal, tá? Com mais uma planta da casa e colhiam os seus grãos. Mas, já no finalzinho da estadia de Dom João aqui no Brasil, ele e os seus ministros percebem o potencial econômico dessa planta. E Dom João vai dar terras, 6 Marias, para homens ricos que estivessem dispostos a desenvolver o cultivo do café no Rio de Janeiro. A partir de 1825, o Vale do Paraíba, que também vai ser chamado de Vale do Café, vai se tornar o maior centro de produção, o primeiro centro de produção de café no Brasil. Começa no Rio de Janeiro, se estende para Minas Gerais, para São Paulo e daí para além das margens deste rio. O ano de 1825 não é um ano mágico, mas é um ano que está de acordo com a cronologia da plantação, porque o café no Vale do Paraíba demorava em média 5 anos para uma plantinha começar a dar o seu fruto. Aqui tem um gráfico, e nesses slides, eu vou botar o link para os slides, para quem estiver assistindo e porventura não for meu aluno. Esses gráficos, eles vão mostrar os produtos brasileiros que são exportados. A participação do café na década de 1830, dentro aí dessa escala de exportações brasileiras, era de 18,4%. O nosso produto mais importante era o açúcar, seguido do algodão. Se a gente pula lá para 1880, a última barra, o café corresponde a 61,5% de tudo que é produzido. E claro, o Brasil aumenta a sua produção no geral. Então, neste último gráfico é possível ver também a importância da borracha ali já competindo com o açúcar, porque a gente já está no ciclo da borracha naquele momento. Lá em 1830 nem aparecia a borracha. O interesse pela borracha está ligado à segunda Revolução Industrial. Da mesma maneira, se a gente olha ali o gráfico na barrinha de 1860, é possível ver o aumento do algodão, porque é a época da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então o Brasil volta a produzir muito algodão para suprir uma demanda que não encontra resposta nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão em guerra. Tá? O café, ele no início começa nesta região, que é a região do Vale do Paraíba. E depois vai se estendendo para além, o Rio para São Paulo e depois para o chamado Oeste Velho Paulista. Também para a área de Juiz de Fora ali. Esta área de Minas Gerais também vai ser uma área cafeeira, Juiz de Fora, Leopoldina, Cataguases e também para o Espírito Santo. Mas essa área vermelhinha é o Vale do Café. A maioria dos fazendeiros desta região pertencia ao Partido Conservador. A maioria dos fazendeiros desta região apoiava irrestritamente a monarquia. Mas este apoio vai começar a ser erodido a partir do momento que a abolição é um assunto central. Por quê? Porque boa parte da riqueza desses homens vinha dos seus escravizados. Então, este aqui é outro gráfico da Fundação Getúlio Vargas, e todos eles têm o link, vocês podem entrar para ver o gráfico. Então, olha lá, não era o café, não era a terra, a maioria da riqueza desses homens vinha das pessoas que eles possuíam. E aí, quando vem a abolição, eles vão perder boa parte da sua riqueza. E eles apoiavam o império.
e não receberam indenização quando da abolição. Aliás, nem os escravizados que vão ser libertos recebem qualquer coisa. É simplesmente acabou a escravidão. A Lei Áurea é assim, acabou a escravidão, tchau. Não vai ter mais nada. Então, esse grupo, que é um grupo poderoso, vai se sentir traído e vai retirar o apoio ao Império. Mas eu estou me adiantando. Já quando a gente pensa no café de São Paulo, ele já se desenvolve, ele começa a andar a partir da década de 1850. E a década de 1850 é o fim do tráfico. 1850 não tem mais tráfico. Então, quando o café vai para São Paulo, aqueles que plantam café, seja lá no Oeste Paulista, ele já tem no horizonte o fim da escravidão. Então, ele já tem que pensar em outras formas alternativas de mão de obra. Então, guardem isso, é uma informação importante. Muito bem, você não precisa de grande coisa para plantar café. Clima favorável, terra fértil, mão de obra. No início da produção, quando no Vale do Paraíba, você tinha praticamente zero tecnologia investida. Já em São Paulo, já é um outro momento, você já tem máquinas que vão ser usadas para o beneficiamento do café. Mas o café do Vale do Paraíba é basicamente isso: terra, clima, mão de obra. Tá? E esse pezinho de café demorava em média 5 anos para florescer. Então você tinha que ter dinheiro para esperar, para conseguir esperar até que o café começasse a ser produzido. Junto com o café, a gente vai ter a ferrovia. No início, o café era levado em sacas em lombo de mula, em carro de boi, mas já existe a possibilidade de fazer a ferrovia. Então, se a gente pega o mapa das ferrovias no século XIX, elas acompanham as lavouras de café, ou outras lavouras, por exemplo, a de algodão no interior de São Paulo. Mas o fato é que o trem está ligado ao café, tá? E a expansão das ferrovias vai continuar até que você tem, até a década de 1930, mais ou menos. Aí depois, a opção pelo trem já não existe mais, já vai mudar, mas isso também não é assunto nosso. Então pensem, o trem é mais rápido, o trem é mais eficaz, o trem pode facilitar a chegada do produto no porto. Conforme o café vai para São Paulo, você não é muito coerente trazer o café de São Paulo para o porto do Rio de Janeiro, é muito longe. E isso vai favorecer o quê? O desenvolvimento do Porto de Santos, que era um porto menor, que era um porto acanhado, e que agora, a partir do desenvolvimento da lavoura de café no Oeste Paulista, o Porto de Santos vai se tornar o mais importante do Brasil. Tá? Esta ascensão de São Paulo, ela é muito visível nos gráficos, no próprio desenvolvimento da cidade de São Paulo, que era uma cidade menor e acaba se tornando o grande centro econômico do país. Mas aqui outro mapinha, lavoura de café até 1850, aquela na área 1. Aí depois entre 1850 e 1900, área 2, e 3, onde você tem já Minas Gerais, Espírito Santo e o Oeste Velho Paulista. E depois o resto do Oeste Paulista e o Paraná e assim sucessivamente. Então, o que nós temos aí é o avanço do café. Mas temos que pensar o seguinte: quanto mais café é produzido, menor o preço desse café. E aí mais café se produz. Isso vai levar ao colapso da economia cafeeira às vésperas já da Grande Depressão, em 1930. Veja, a crise de 29, ela é terrível para os empresários do café. Mas o café brasileiro, você pode pegar os gráficos antes, já ver que ele era tanto café, e agora já com alguns competidores internacionais, que parte desse café era invendável, ele vai ficar estocado. Aqui uma questão de curiosidade: a terra do Oeste Paulista, ela é chamada de terra roxa. É uma terra mais fértil. O café lá, o pezinho de café nessa região, ele começa a produzir mais cedo, em 4 anos, às vezes menos, ele já está dando café. Mas o roxa não é de roxo a cor brasileira, o roxa é de rossa em italiano. Os italianos que vieram falavam que a terra era rossa, e os brasileiros vão processar que a terra era roxa. Então, veja, isso é uma coisa curiosa. Não é a única palavra que a gente ouve e acaba gerando uma outra palavra na língua, mas
isso aqui ficou fixado, né? Essa denominação de terra roxa é utilizada até hoje. Não adianta produzir café se não existe demanda para café. De um produto que era de consumo da nobreza, com as revoluções burguesas, com as revoluções, o avanço das revoluções liberais no século XIX, o café passa a ser apropriado pela burguesia. Porque a burguesia, o que ela vai fazer? Ou ela rejeita algumas práticas da nobreza e tenta destruí-las, ou ela abraça essas práticas da nobreza e as democratiza. Todo mundo pode, né? Todo mundo tem direito. E o café vai passar a ser consumido nas cidades, naquilo que a gente vai chamar de café até hoje. Então, homens normalmente, né, se reúnem para discutir ideias políticas, para confraternizar, e a bebida preferencial passa a ser o café durante o dia. E o café vai se tornando cada vez mais acessível e também as camadas populares passam a consumir o café. Então, o nosso café, ele vai estar em toda a Europa e vai estar nos Estados Unidos também. Então, aumenta-se a produção para atender essa demanda que também é crescente. Aqui esse gráfico é muito legal pelo seguinte: café produzido no Brasil em 1854, no Vale do Paraíba, 2.737.639 sacas. No Oeste Paulista, 796.617 sacas. Cada saca tem uma arroba. Cada arroba é 15 quilos. A gente viu isso quando viu mineração. E agora, se a gente vai para 1888, o Vale do Paraíba produz 2.074.000 sacas de café. A produção cai porque o solo vai se esgotando também. O café esgota o solo. E no Vale do Paraíba, como eu falei, as técnicas eram as mais rudimentares possíveis. Você pegava o que tinha e você produzia. E não ia investir em grande tecnologia. Já o Oeste Paulista, na mesma época, está produzindo 8.300.000 sacas de café. É uma diferença brutal. E aí a gente tem que ver o seguinte: o peso dos fazendeiros do Oeste Paulista vai aumentar cada vez mais dentro dessa política nacional. Eles vão exigir o seu lugar, né, na política. Bem, em São Paulo, o café ele já começou a ser plantado tardiamente, já tendo em vista que a escravidão ia terminar, porque o tráfico já tinha sido proibido, já com uma abordagem mais capitalista, inclusive nos investimentos, no uso de maquinaria. E aí, sobra dinheiro do café. O que se faz com esse excedente? Bom, esses grandes senhores do café, eles fazem parte da cultura e da sociedade brasileira. Eles vão investir em luxo, parte do dinheiro. Então, a Avenida Paulista, onde hoje só existem arranha-céus, era um lugar onde você tinha grandes palacetes dessas famílias poderosas. Eles tinham suas fazendas e passavam temporadas, ou a família morava regularmente na cidade de São Paulo. Eles vão investir também em caridade, em educação, então hospitais, instituições, no embelezamento da cidade, em monumentos que vão começar a celebrar os heróis, e quem escolhe os heróis é quem está pagando esses monumentos. Mas eles também vão diversificar os seus investimentos. Eles vão ter ações em companhias de comércio, em bancos, e vão investir na indústria. Então, o dinheiro que sobra do café, ele começa a ser investido na industrialização de São Paulo. São Paulo vai se tornar a principal cidade industrial brasileira. E é por conta desse dinheiro que sobra do café e dessa perspectiva desses barões do café de São Paulo que é possível, ou melhor dizendo, que é necessário manter esse dinheiro funcionando, circulando, para que ele possa gerar mais dinheiro. É um pensamento capitalista que está muito presente nessa nova aristocracia do café e não está presente na velha, que é a do Rio de Janeiro. Aqui é só um mapinha mostrando o quanto se produzia no Brasil da época, tá? O café é só um produto, mas você vai ter borracha, você vai ter as áreas de mineração, você vai ter as áreas de pecuária, vai ter a cana-de-açúcar, vamos ter também o fumo, o cacau. Logo, né, a borracha, a gente está entrando no final do século XIX no ciclo da borracha, depois vai ter o ciclo do cacau, que vai trazer muita riqueza para determinadas regiões da Bahia. Mas, enfim, o Brasil não produz só café, mas o café é o grande produto brasileiro.
Vamos agora falar do pequeno surto de industrialização. E esse pequeno surto, que é pequeno mesmo, tá? Ele vai depender de 3 fatores. Fator número 1, Tarifa Alves Branco, de 1844. Aqueles tratados com a Inglaterra, que davam vantagens alfandegárias, tá? Então, primeiro a Inglaterra, a vantagem era só da Inglaterra, depois Dom Pedro I vai dar vantagem, vai dizer que todos os países vão pagar a mesma taxa que a Inglaterra paga na alfândega. Terminou. Com o término desses acordos, nós vamos ter uma nova visão alfandegária, de cobrança de alfândega. A tarifa Alves Branco, né, por causa deste político, ela vai favorecer indiretamente a industrialização. Por quê? Porque ela vai taxar pesadamente os produtos importados que poderiam ser produzidos aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, ela facilita a importação de material que pudesse servir para o desenvolvimento da indústria no país. Ferro, aço, máquinas a vapor que pudessem servir para construir máquinas aqui, para fazer uma indústria funcionar, para construção naval, para construção de ferrovias, de Marias Fumaças, enfim. Então, este é um fator. E aqui a gente tem a primeira locomotiva. Eu chamei Maria Fumaça, que a palavra locomotiva foge da minha cabeça, não sei porquê. Mas a primeira locomotiva é baronesa, ela vai ser construída, né, aqui no Brasil pelo Barão de Mauá. Né, a primeira ferrovia, primeira locomotiva, e a figura do Mauá é central nesse período, que recebe inclusive o apelido de Era Mauá. Tá? Então, quem dependia de produtos importados e os preferia não ficou muito satisfeito com a tarifa Alves Branco, mas ela vai ser muito importante para estimular a produção nacional. Fator 1. Fator 2, o fim do tráfico negreiro. Em 1845, vai ser baixada aquilo que a gente chama de Bill Aberdeen. Bill é lei. Então, a lei de George Hamilton Gordon, né, do Lord Aberdeen, que vai definir o seguinte, que a Inglaterra tem o direito, a Inglaterra dando o direito a ela mesma, de abordar e confiscar qualquer navio que estivesse fazendo tráfico de escravos no Atlântico Sul, porque no Atlântico Norte já era proibida, por isso que é especificamente no Atlântico Sul. Essa pressão é uma pressão sobre o Brasil. O Brasil é a grande nação escravista. Tá? Então, em 1845, eles dão um prazo para começar a pegar esses navios, acusar de pirataria, julgar seus comandantes, etc. E o Brasil, a contragosto, vai ceder e vai aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Esta é a segunda lei que proíbe a escravidão, porque a primeira, de 1831, nunca foi respeitada, mas agora vai. Se você investia em tráfico negreiro, você não vai poder mais investir seu dinheiro nessa prática, a não ser que você vire criminoso, vire pirata. O que acontece? Parte desses capitais vai ser investido no comércio, na indústria. Então isso é importante. E o terceiro fator é o Código Comercial. Não havia uma legislação organizando, regulando as transações comerciais, como você ia criar companhias capitalistas, etc. Agora vai haver. Então, em 1850, tarifa Alves Branco é de 1844, 1850 é o fim do tráfico e o Código Comercial. Nós vamos ter as regras. Quando a gente está falando de comércio, a gente está falando de indústria também. Tá? E é preciso lembrar que em 1860 vai ser criado o Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas. Então você tem aí a atenção voltada para novas atividades. Para construir uma fábrica nesse momento não era tão complicado. Bastava um galpão, às vezes a maquinaria era mínima e a mão de obra era barata e abundante. Quem vai se produzir aqui? Coisas mais simples, que não precisem de grande investimento tecnológico. Sabão, papel, tecido. Se o Brasil produz algodão, por que não produzir tecido aqui? Então tudo isso vai começar a ser produzido. Eu falei de Era Mauá, então é preciso falar do homem. Né? O Barão de Mauá, ele é uma figura meio que única dentro do Império, porque ele é aquilo que os americanos chamam de self-made man, né? O homem que se faz por ele mesmo, né? Que é empreendedor, que vai enriquecer pelo seu próprio trabalho. Gente, enriquecer pelo trabalho é raro em qualquer sociedade capitalista.
Pense isso numa sociedade extremamente hierarquizada e escravista. Mas foi isso que aconteceu. Mauá nasceu pobre, no interior do Rio Grande do Sul, ficou órfão muito cedo. Com 11 anos, o tio, um dos tios dele, vai lá buscá-lo. Ele tinha irmãs, ele tinha irmãos, tinha mãe. Leva o Mauá para o Rio de Janeiro e ele vai começar a trabalhar no comércio. Primeiro para portugueses, mas depois ele vai trabalhar com ingleses, com um sujeito chamado Richard Carruthers. Lá, né, ele vai se tornar caixeiro viajante dessa companhia inglesa, ou seja, é o comerciante que vai de cidade em cidade, de vida em vila. Ele vai aprender inglês, ele vai aprender contabilidade, ele vai aprender tudo que ele pode. Aos 23 anos, ele já tem dinheiro suficiente para se tornar sócio do seu patrão, e é isso que ele vai fazer. Aí, em 1845, o Mauá já está muito rico, e ele compra todos os negócios do Carruthers. Ele vai comprar também uma pequena fundição que ele vai transformar num estaleiro. Então, o Mauá é um pioneiro da construção naval no Brasil. E ele tem negócios em várias áreas, né? Ele é dono de companhia de transporte dentro do Rio de Janeiro, no Amazonas, então, de navegação, vapor. Ele vai, né, vai ser a companhia dele, né, empresas dele que vão colocar a iluminação a gás no Rio de Janeiro, que vão construir, né, vão fazer a primeira linha telegráfica ligando a Europa ao Brasil. Ele vai ser responsável também, companhias dele, por colocar, né, água encanada em parte do Rio de Janeiro, saneamento no Rio de Janeiro, na cidade. Tá? Ele também vai ser dono de banco. E o Banco Mauá, ele vai estar presente em praticamente todas as capitais brasileiras, mas também em Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Ele era o homem mais rico do Brasil e um dos homens mais ricos do mundo. Tá? Então, Mauá era isso. Vou voltar aqui. Aqui no cantinho, e vocês não devem estar enxergando direito, é o brasão do Mauá, né? Porque ele vai ser transformado primeiro em barão e depois em visconde, que é um título de nobreza acima. O lema que ele coloca no seu brasão é: o trabalho perseverante vence todos os obstáculos. Este lema em si só, ele é uma ofensa em uma sociedade em que trabalho está associado à escravidão, em que o trabalho não é visto como algo positivo, né? É uma sociedade do não trabalho. O trabalho está ligado dentro da teologia católica, até aquele momento isso ainda era hegemônico, a castigo. Trabalho é castigo. A própria palavra trabalho, né, em latim, vem da ideia de castigo. E o Mauá glorificava o trabalho como um meio de enriquecimento, ou seja, é uma mentalidade capitalista que na Inglaterra estaria ok, que nos Estados Unidos estaria ok, mas que no Brasil torna o Mauá uma espécie de pária no meio daqueles barões do café. Tá? Para piorar, o Mauá ainda era abolicionista. Ó, aqui esse mapinha, todos os empreendimentos do Mauá. Lá no interior do Rio Grande do Sul e no Uruguai ele tinha fazendas de gado. Então ele investia em tudo, desde a agricultura, a pecuária, indústria, transporte, tudo que era possível. Então, negócios diversificados. O Mauá, então, ele também é abolicionista de verdade, e ele vai ser acusado pelos seus inimigos de dar guarita a escravos fugitivos nas suas propriedades, dar fuga a escravos. Então, sim, ele é mal visto porque ele celebra o trabalho, ele é mal visto por causa do seu abolicionismo. E ele vai se tornar ainda mais mal visto porque ele vai ficar contra a Guerra do Paraguai. E ele se coloca contra o conflito argumentando que seria possível resolvê-lo diplomaticamente, não precisaria ir à guerra. Os seus inimigos vão acusá-lo de quê? De estar tentando salvar os seus negócios, os seus interesses, e não estar preocupado com a honra do país ou com os interesses do país. Tá? Bem, Mauá, ele vai perder praticamente toda a sua riqueza, tá? Na década de 1870. Os motivos, talvez eu já tenha sugerido para vocês, mas faltou um, que vai ser a tarifa Silva Ferraz. Vou à frente e vou voltar. Esta nova tarifa, ela substitui a tarifa Alves Branco,
que ela faz? Ela reduz as taxas de importação e ela vai favorecer a importação de maquinário. Então, assim, ao invés de produzir a locomotiva aqui, por que não trazê-la toda inteira da Inglaterra? Ao invés de produzir o barco aqui, por que não trazê-lo todo da Inglaterra, da França, de onde for? Então, a tarifa Silva Ferraz, ela prejudica os empreendimentos do Barão de Mauá, tá? Mas os ingleses vão ficar contentes, porque os ingleses não estavam satisfeitos de terem os seus produtos tão tarifados que isso estava gerando uma redução do lucro, tá? Além disso, vários dos empreendimentos do Mauá vão pegar fogo. E há quem defenda, né, que houve sabotagem, que ele foi sabotado, que tocaram fogo nos seus estaleiros, etc. E aí ele vai pedir dinheiro emprestado ao Estado, porque ele tinha ajudado o Estado brasileiro quando da intervenção no Uruguai, na guerra contra a Guerra. E o Estado vai negar os empréstimos. Então, Mauá vai ficar numa situação econômica muito ruim, mas pensem que ninguém que é muito, muito rico vai ficar numa situação ruim a ponto de morar embaixo da ponte, que fique claro. Mas ele vai conseguir pagar todas as suas dívidas e terminar a sua vida tranquilamente. Então, em 1884, ele conseguiu quitar todas as suas dívidas e morre em 1889. O que está faltando falar de economia é a lei de terras. Quando a gente estudou Estados Unidos no século XIX, eu falei da lei de terras em sala, rapidamente, quando eu falei do Homestead Act, que foram aqueles programas nos Estados Unidos, a partir da década de 1860, que davam terras nas regiões novas. Não estou entrando na discussão se a terra tinha dono ou não, porque os indígenas não era terra vazia. Mas, enfim, dava terra para cidadãos americanos nas zonas de fronteira. Para ser cidadão americano, você tinha que ter nascido nos Estados Unidos, ou ter se naturalizado, mas você poderia ser casado com um cidadão ou cidadã americana, porque tanto homem quanto mulher poderia receber essa terra. Então, o Homestead Act, nas suas várias versões, atrai população imigrante dos Estados Unidos. Muito bem. E eles recebem terra. No Brasil, a lei de terras ela vai fazer algo que é o inverso disso. Ela vai estabelecer o seguinte, que para você ter acesso à terra, somente mediante compra, salvo se for terra em região de fronteira. Resultado, as terras públicas, elas deveriam ser compradas. E isso vai dificultar o acesso à terra por parte do imigrante pobre que está chegando e por parte do ex-escravizado. Não é à toa que essa lei passa no mesmo ano do fim do tráfico. Ela tem como objetivo garantir que, mesmo com a abolição, que qualquer um que tivesse visão de futuro já sabia que viria, que estava próxima, mesmo com o fim da escravidão, os grandes latifundiários teriam mão de obra barata. Um outro problema gerado pela lei de terras é em relação aos pobres que têm terra, mas não têm o título de propriedade, porque era muito comum, tem muita terra vazia, uma família se estabelecia lá, fazia um sítiozinho, começava a criar bichinhos, começava a plantar, tinha seus negócios ali, né, de comércio, e de repente bate na porta dessa pessoa um representante da lei ou o grande fazendeiro vizinho e diz, olha, essa terra é minha. Está aqui o título da propriedade, você tem? Não tem. A palavra grileiro, isso é grilagem, a palavra grileiro vem do fato de ser comum nesta época você pegar um documento, forjar um documento, vamos dizer com a data de 1815, botava na gavetinha, botava uns grilinhos dentro, deixava alguns dias, quando tirava aquele papel, o papel estava todo velho, estava com uma aparência muito antiga. E aí você chegava em 1860, tá aqui, ó, compramos essa terra em 1815, foi meu avô, meu bisavô que comprou. E aí, aquele sitiante ou era expulso ou teria que ficar submetido à vontade de um determinado coronel. Então, assim, não vai dificultar só a vida do imigrante ou do ex-escravizado, vai também atingir esse pequeno sitiante. E aí o objetivo é esse, ó. A lei de terras vai fazer com que o acesso à terra seja garantido aos grandes latifundiários pela compra. Eles têm dinheiro, eles compram. Lembrando que no início da colonização, ou quando eu falei lá do início da Zona do Café, o governo dava a terra para esses grandes senhores, esses homens ricos.
Esses homens ricos têm necessidade de mão de obra, tá? E essa mão de obra tem que ser barata, porque senão vai reduzir seus lucros. Por outro lado, o acesso à terra vai ser negado aos ex-escravizados e imigrantes sem recursos. A maioria dos imigrantes que chegam ao Brasil, eles chegam para trabalhar na lavoura. Eles não vêm, né, nos primeiros momentos, eles não vêm com terra garantida. São poucos os casos em que isso vai acontecer, e não é na época do Império, é um pouquinho depois. E essas pessoas precisam trabalhar para a sua subsistência. Então, o resultado é que eles vão ter que aceitar qualquer emprego, qualquer trabalho que esses grandes senhores queiram dar. Então é isso. A lei de terras, ela serviu para assegurar o latifúndio e excluir os mais pobres do acesso à terra. Aí, pergunto a vocês, se um italiano pudesse escolher, está indo para a América, está indo fazer a América, vou para os Estados Unidos ou vou para o Brasil? Para onde eu vou? Vou para os Estados Unidos. Lá talvez eu tenha acesso à terra. Lá eu posso ir para a cidade e trabalhar na minha profissão. Aqui não. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.